Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu vou ensinar vocês a preparar um substrato bem fofinho, bem gostoso para orquídeas terrestres. Essa é uma orquídea sapatinho muito linda, a floração dela já está passando, flor grande, tem várias brotações novas já no vaso, mas ela está em vaso plástico. Para você que tem sucesso com o vaso plástico, que consegue cultivar, essa é uma ótima ideia para você plantar a sua sapatinho. Mas nunca esqueçam, pessoal, sempre dos furos no fundo. Se puderem, façam furos também nas laterais do seu vasinho de plástico. Eu aqui, como sempre, prefiro plantar no meu vasinho de cerâmica, porque eu tenho o costume de regar com bastante frequência. Então eu preciso escolher um vaso que vai me ajudar nessa questão de excesso de umidade. Hoje também eu vou fazer uma misturinha aqui para você que está com dificuldade de plantio de orquídea sapatinho, as espatoglotes. Gente, esse substrato que eu vou preparar junto com vocês hoje é um substrato que você pode usar para qualquer orquídea terrestre, não somente para sapatinho. O que muda do cultivo das sapatinhos para outras orquídeas terrestres, pessoal, é a luminosidade, tá? Essa aqui é a orquídea sapatinho. Como as Phalaenopsis não gostam muito de sol forte nas folhas, elas mancham as folhas. Algumas outras orquídeas terrestres já preferem uma luz mais forte, uma luz que vai ajudar ela a florescer. Mas a sapatinho não, gente. Essa orquídea você pode cultivar junto com as suas orquídeas Phalaenopsis. Gente, vamos retirar essa menininha do vaso, vamos fazer drenagem. Hoje eu vou ensinar você que nunca mais você vai errar no cultivo de orquídea sapatinho. Vamos falar também sobre regas e os sinais que a planta pode estar te dando, se está faltando água para ela. Hoje eu vou falar para vocês uma dica bem legal que vocês não vão errar nunca mais. Pessoal, vamos para a preparação do nosso substrato. Eu já peço o seu like para esse vídeo, seu like lindo, que ajuda sempre a espalhar esse conteúdo para mais pessoas e ajuda também o nosso canal aqui a se desenvolver. Graças a Deus, está se desenvolvendo muito bem. Fico muito agradecida a cada like deixado. É rapidinho, só coloca o dedinho no like e já deixa também o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta ao final do vídeo, ao final do conteúdo. Se ficar alguma dúvida aí na sua cabecinha, pode deixar a pergunta aqui que eu vou responder com muito carinho para vocês. O que a gente vai usar de substrato nessa princesinha linda? Gente, olha aqui, ó, parece dois olhinhos olhando, olha que linda que ela é. A gente vai usar nela, gente, a terra vegetal, que é essa aqui, aquela mais escura, tá? Aquela bem preta. É mais terra ou é mais outro substrato que você vai misturar? Pessoal, sempre prefiram aquele substrato mais aerado, aquele substrato quanto mais solto ele ficar, mais legal será para a sua orquídea se desenvolver sem encharcamento e sem apodrecimento de raiz, tá? O que eu vou usar para misturar nessa terra vegetal hoje? Gente, vamos usar aquele substrato velho de orquídea que você replantou, assim como eu retiro, né, esse tipo de substrato aqui, ó, chips de coco, casquinha de pinos, eu retiro das orquídeas que eu recebo porque eu não consigo cultivar nesse substrato. O meu substrato para as orquídeas epífitas é sempre a pedra brita, é o isopor, é a argila expandida, né? Sempre aquele substrato mais drenado, ou não uso nada de substrato, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Então eu guardo esse substrato velho para fazer a minha misturinha para plantar orquídeas terrestres. A gente sempre deve usar mais esse substrato, né? Que em comparação com a terra vegetal, ele é bem mais drenado. Então a gente vai fazer essa mistura. Vamos deixar esse substrato bem airado, que quando você pega ele esfarela assim na sua mão. Eu já vou mostrar para vocês. Gente, não tem segredo. Quantidade de terra, gente, sempre menor do que a quantidade de substrato.
A quantidade também vai depender do seu vasinho. Olha que vasinho pequenininho que eu escolhi para replantar. Por quê? Quanto menor o vaso, quanto menos espaço eu deixar nas laterais, mais rápido ela vai se encher no vaso, ela se desenvolve bem mais rápido em vasos menores. Gente, não vá plantar a sua sapatinho naquelas bacias grandes, tá? Naqueles vasos grandes, ela vai sofrer demais para tomar conta do vaso de enraizamento e ela vai padecer um pouquinho, vai ficar ali paradinha, você vai ficar preocupada. Então use sempre um vasinho pequeno, tá? Quanto menor, melhor, tá bom? Então vamos lá, gente, sem segredo, tá? Aqui está a terra vegetal, aqui está o meu substrato velho. Lembrando que você pode misturar isopor, você pode misturar argila expandida também na terra, tá? Para ele ficar bem aerado. Gente, percebam, ó, eu coloquei bem mais substrato, ó, na parte de cima do que aquela quantidade de terra que estava aqui. Eu coloquei muito mais substrato. Aqui a gente vai misturar, tá? Esse substrato. Tem até raiz aqui no meio, gente. Quando a gente tira a planta do vaso, geralmente fica algumas raizinhas. Eu vou mostrar para vocês como que a terra some no meio desse substrato. Olha aqui, gente, como que ficou o substrato. A gente tá vendo só uns pedacinhos pretos da terra vegetal. Tudo isso aqui, agora eu vou mostrar para você a consistência do seu substrato. Gente, olha aqui, ó. Ele deve ficar dessa forma. Você pega, aperta o seu substrato que você preparou com a terra vegetal e solta. Se ele ficar soltinho dessa forma, pessoal, o seu substrato está pronto. O que a gente vai usar para drenagem no vaso, né? Para não ficar totalmente só com substrato. Nós vamos usar aqui, para fechar o furinho do fundo para o substrato não cair, pode ser um pedacinho de jornal, pode ser filtro de café. Coloquem aqui no fundo do vaso, olha lá, fechei o buraquinho, né? Deixa eu fechar direito que tá torto. E vamos colocar agora uma camadinha de drenagem para ele, tá? Para o fundo descer a água com mais facilidade. Olha que a gente vai usar isopor, vamos colocar lá no fundo, bem pouco, não precisa muito, tá? Colocou a drenagem, que é o isopor, pessoal, agora a gente separa o vaso, separa o substrato e vamos retirar essa menina daqui. Vamos retirar o substrato velho, que já está com pouco nutriente. Esse substrato é bem novinho, a gente vai acrescentar também o adubo. Gente, não precisa cortar a haste floral, tá? Deixa eu retirar ela aqui em cima da mesa e eu já vou mostrar para vocês como ela ficou. Não precisa cortar a haste floral da sapatinho. O sapatinho não é igual ao Phalaenopsis, que sofre muito se a gente deixa a haste floral no replante, tá? Ela é mais resistente. Olha aqui, gente, ela tem até um pouquinho de raízes boas, ó, eu retirei todo aquele substrato velho. Ela tá uma muda bem bonita, aliás, tem várias mudas aqui, né, mas eu não vou dividir hoje, tá? A gente vai colocar ela inteira, a planta, que eu acho mais bonito, o vaso mais cheinho. Gente, vou abaixar a câmera, que agora eu não consigo segurar o celular, né, para a fixação dela aqui. Vamos colocar o vasinho posicionado aqui, né, pra frente, que é assim que ela vai ficar. Deixa eu descer a câmera. E aqui a gente vai começar a medir a planta dentro do vaso antes de colocar o substrato. Vamos ver a altura. Gente, aqui ela está com uma altura bem legal, tá? A gente não pode colocar o substrato até aqui em cima, porque senão quando a gente vai regar, ele vai cair todo na lateral. A gente sempre deixa um espacinho para a terrinha descer. Aqui a gente vai acrescentar esse substrato de terra com substrato de orquídea, tá? Vamos colocar assim, sempre com as brotações na parte da frente do vaso. A gente vai colocando e vamos apertando o substrato com o dedo, tá, gente? Pode apertar, porque depois quando a gente faz a rega, ele já vai descer mais um pouquinho. Então vamos colocar aqui. Esse lado da frente eu acredito que já é o suficiente. Depois eu vou mostrar para vocês a altura do substrato também, tá? E as regas, é claro. Gente, quero falar para vocês que nesse caso, usando esse tipo de substrato, né,
que é um substrato mais úmido, eu não tenho o costume de deixar o vaso de molho, tá? Se fosse uma Phalaenopsis ou alguma outra orquídea epífita, eu teria deixado o vasinho de molho na água, como eu sempre faço, antes de replantar. Mas como esse substrato aqui, ele já é bem úmido, não tem necessidade. Gente, ela já está super firme aqui, ó, no vaso, a minha sapatinho. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, porque ele ainda vai descer um pouquinho após a rega que a gente fizer, tá? Vamos apertar bem. Pessoal, aqui, agora chegou a hora da adubação. Ela ficou bem firminha, ela ficou com um espacinho aqui para a água descer, tá? E aqui a gente vai acrescentar agora o poderoso adubo Himitsu, gente, adubo orgânico mineral. Ele tem na sua composição tanto o adubo orgânico quanto a adubação química também, tá? Uso sempre nas minhas plantas e eu também tenho disponível para vocês aqui no canal. Para quem tiver interesse, deixa a mensagem aí. Vamos usar uma colher de sopa de adubo Himitsu, que essa é a medida para cada vaso, tá? E vamos espalhar o adubo, gente, aqui nas laterais do vaso, tá? Vamos espalhando, salpicando adubo aqui nas laterais, porque ela ama adubação orgânica, tá? Toda essa matéria orgânica, gente, o adubo Himitsu, a terra vegetal, esse substrato de orquídea, ele vai ajudar. As orquídeas sapatinhos, orquídeas terrestres em geral, adoram toda essa matéria orgânica aqui dentro do vaso. Vamos finalizar, gente, que eu quero falar de rega. Opa, vamos falar de rega agora, né, que esse assunto aí é um dos mais importantes aí no cultivo de orquídeas, que é a rega, sem exagerar e sem deixar faltar. Quero deixar uma dica para você que tem uma sapatinho e que tá deixando a ponta dela marrom. Se a ponta dela tá escura, gente, tá ficando marrom, ela tá com deficiência de umidade no vaso, tá? Ela está com falta de água. Então presta bastante atenção. Outra dica de ouro também sobre orquídea sapatinho. Se a sua folha está descartando, ela está soltando do caule bem da parte de baixo, você pega e ela sai, isso já é o contrário, já é o excesso de água, excesso de rega. Tente manter o substrato da sua sapatinho sempre úmido, mas sem encharcamento. Então esse tipo de substrato vai fazer esse milagre, né, para vocês, que é deixar o vaso úmido, mas sem encharcamento. Esse material aqui, a cerâmica, como eu sempre tenho falado para vocês, também ajuda muito nessa questão do controle, né, de água no vaso. A cerâmica, ela suga um pouquinho a água, gente, ela bebe água junto com a planta. Por isso que eu gosto muito de cultivar as minhas meninas no vasinho de cerâmica. Fica a dica aí hoje para vocês. Acabei de fazer esse replante, eu vou ali na pia da minha cozinha e vou jogar bastante água em toda a volta dessa menina, tá? Rega abundante após o replante dela. Gente, localzinho com claridade, sem sol forte, sem abafamento, tá? Sem corrente de vento, aquele localzinho que as Phalaenopsis amam, tá? E você terá muito sucesso no cultivo da sua orquídea sapatinho. Deixe meu carinho, meu afeto a cada um de vocês e espero todos vocês amanhã. Um beijo, gente, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!